aos nossos amigos espirituais, por estarmos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus. Que a espiritualidade possa ajudar a nossa irmã, a palestrante da noite, que vai fazer a explanação, que a mesma seja assistida, Senhor, que nós possamos irradiar alegria, bons pensamentos, para que ela possa trazer para nós tudo que ela estudou, tudo que ela já conhece, que nós possamos conhecer também um pouco de tudo que ela sabe e distribuir por aí afora onde chegarmos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que a espiritualidade, Senhor, esteja sempre em nossos corações e também nesta sala, iluminando todos. Que Deus nos abençoe. Paz e luz. E assim, mestre querido, com essa rogativa feita pela nossa irmã, te agradecemos mais uma vez por nos permitir estar reunidos em teu nome. Que assim seja. Nossa amiga Mercedes, é com você. Até às 19h55. Não é isso, Cláudia? 19 não, 19. Isso. 20h55. 20. Até as 20h55. É isso. Boa noite a todos. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, trazendo a nossa participação, o nosso estudo, a nossa análise ao tema proposto, que integra as palestras do mês de aniversário da casa. Então, todos vocês que fazem esta casa de oração e trabalho, possam cada vez mais se sentirem energizados, dispostos a contribuir nessa divulgação grandiosa do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Nós agradecemos o convite e, com alegria, vamos desenvolver esse tema que está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, capítulo que trata de bem-aventurados os aflitos. O nosso item a ser estudado na noite de hoje, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. O Espírito Emmanuel, no limiar, no início da obra Obreiros da Vida Eterna, ele diz que o homem moderno, ele se comporta diante da morte com o mesmo sentimento de aflição, de perplexidade, tal qual se comportavam os egípcios, os gregos e os romanos. Os séculos de civilização que refundiram povos e que mudaram mentalidades, não conseguiu, esses séculos de mudanças, fazer com que nós, que somos criaturas que vivemos no mundo moderno, vislumbrássemos a morte através de uma ótica diferenciada daquela ótica de perplexidade que pairava na mente dos povos antigos. Em outra oportunidade, o mesmo Espírito Emmanuel, ele já diria que a morte é um ponto de partida para uma vida radiante e luminosa. A morte não deve ser entendida, queridos amigos, apenas como um ponto doutrinário. A morte, na realidade, é um fato. É um fato que, na nossa cultura, ainda não consegue ser analisado, não consegue ser tratado. Nós não conseguimos falar a respeito dela sem que a maioria das pessoas que nos escutam, elas se sintam, assim, abertas para escutar a temática da morte. Mandam-nos, inclusive, muitas vezes, que nos calemos e mudemos de assunto. Então, por conta disso, observa-se, existe muito pouco preparo para que se aceite esse fato que é uma realidade na vida de cada um de nós. Há uma história muito interessante e, segundo narram, ela se passou com uma mulher que era mãe de um filho único. E quando ela se viu presa desse sentimento de muita saudade já embalando aquele filho que não mais se movia, ela teve um desejo imenso que aquele filho retornasse à vida física. Então, ela vai à casa de Buda e roga que Buda ressuscite aquela criança. Ela não tinha mais nada na vida, aquele filho representava tudo, todas as aspirações de mulher, de mãe,
estavam concentradas todas essas aspirações no sonho de ver aquela criança, seu filho, crescer. E Buda, observando o quanto nós não estamos verdadeiramente preparados para a aceitação da morte, com muita sabedoria, pediu que ela entrasse à casa e que ela buscasse uma pequenina vasilha e ela fosse de casa em casa, visitando cada casa da aldeia e pedisse a cada pessoa que ela estivesse a visitar um pouco de arroz. Quando aquele pequeno recipiente estivesse cheio, que ela voltasse. E ela, tal qual Buda pediu, ela o fez. Ela saiu batendo de porta em porta, pediu um pouco de arroz. As pessoas que se alimentavam de uma forma muito frugal, davam-lhe pequenas porções de arroz e só após 2 dias, nessa trajetória, batendo porta a porta naquela aldeia, é que ela conseguiu ter aquela pequenina vasilha repleta de arroz. E, tendo agora em mãos aquela vasilha repleta, ela volta para entregá-la a Buda. Porque Buda dizia que ela fizesse essa jornada, essa pequenina jornada, e após a jornada, ele então ofereceria o sacrifício para que o seu filho ressurgisse para a vida física. E ela que havia entregue o filho a Buda, nessa esperança de quando voltasse com a vasilha cheia, ela poderia ter a restituição da vida física do filho, ela volta. Agora ela volta, visitada por outros pensamentos. Ela se deu conta, nessa pequenina viagem, que não apenas ela sofrera a perda de um ente querido. Não apenas ela não mais tinha essa possibilidade de alimentações em relação ao filho querido. E ela disse, olha, aqui está o arroz, eu te entrego, no entanto, eu venho refazer o meu pedido. Eu não mais quero que você o ressuscite, porque eu dei-me conta que a dor que me visita é uma dor muito grande. No entanto, ela não é uma dor única. Então, Buda juntou uma mão à outra em atitude de profunda oração e ele se deu conta, convidando a orar, que o problema não era só dela, mas de toda a humanidade. Nós não estamos preparados para aceitar ainda essa passagem da vida física para o mundo espiritual. A cessação da morte física e a entrada no mundo espiritual. Nessa conversa que nós estamos marcando com essa temática tão importante e, ao mesmo tempo, tão atual, nós vamos reprisar por várias vezes no decorrer da minha fala algo que é de muita utilidade para cada um de nós. Quando nós nascemos, nós já trazemos uma história. Nós temos um passado espiritual. E quando nós voltamos, através da morte física, para o mundo espiritual, nós continuamos, temos um futuro quando a morte se dá. Ou seja, repetindo, nós temos um passado quando aqui chegamos, quando nascemos, e temos um futuro quando viermos a morrer. Outra coisa muito importante para que a gente possa reter na nossa conversa de hoje é que, tal como acontece na vida de cada alma, na vida de cada espírito, um planejamento reencarnatório, porque nós não aqui chegamos de uma forma assim, sem que haja algo que fora planejado, da mesma maneira, o nosso retorno ao mundo espiritual também passa por um planejamento. Repitamos, há um planejamento reencarnatório, as condições que irão pautar o nosso viver, e existe também um tempo previsto para o nosso retorno ao mundo espiritual, um planejamento desencarnatório. Muito bem. Quando a gente fala que nós temos um passado quando nascemos e temos um futuro ao morrer, nós ficamos a observar que esse passado que nós trouxemos, ele demarca determinadas situações que vão ensejar, inclusive, o momento e o modo
pelo qual nós vamos retornar ao mundo espiritual. Nesse planejamento desencarnatório, e repetimos mais uma vez, ele não acontece por acaso, há planejamentos de espíritos para passarem aqui na Terra, por exemplo, poucos anos, eu diria mais, poucas horas. Enquanto outros há, de acordo com o planejamento espiritual, que vivem 80, 90 e há até quem viva mais de 100 anos aqui na Terra. Tudo obedecendo a um planejamento. Planejamento reencarnatório, planejamento também desencarnatório. Muito bem. Por que é que existe tanto temor em relação à morte? Quando a gente estuda, quando a gente analisa essa questão do temor da morte, com as balizas que nos foram entregues através do livro Céu e Inferno, Allan Kardec ali colocou que há vários motivos pelos quais as pessoas temem o morrer. Um dos motivos seria a existência do nosso instinto de conservação, e faz com que a gente busque o mais possível viver aqui na Terra. Outro motivo que também foi ali elencado é o apego às coisas materiais. Nós nos apegamos tanto às coisas materiais, e aí entendamos, não apenas aos objetos que nos servem, nós nos apegamos às pessoas e temos um receio imenso de deixá-las. Então, tudo isso faz com que a gente tema o retorno antes daquelas pessoas, ou que elas nos deixem antes de cada um de nós. Outra causa do temor, Allan Kardec elenca ali no livro Céu e Inferno, é que há um aspecto lúgubre, com o qual a antiguidade, muitas pessoas ainda trazem esse aspecto lúgubre para a interpretação do fenômeno morte. Há a impressão, pelo que se passa, e nós ficaremos definitivamente separados daqueles seres que nós amamos ou que nos amaram. Há também aquela dúvida, para onde é que eu vou? O que é que me aguarda ao chegar no mundo espiritual? E há uma indagação muito interessante na literatura espírita, onde se levanta a tese, ou a indagação, melhor dizendo, o espírita teme a morte, com tanto conhecimento que o espírita tem a respeito da vida espiritual, da vida futura, o espírita teme a morte? Para responder essa pergunta, eu me permito uma própria ilação. Eu acho, e aí para basear aquilo que justifica esse meu pensar, que nós espíritas, pelo conhecimento que nós temos, ao invés de temer, nós receamos pelo acervo de conhecimentos que tivemos a oportunidade de ter, e muitas vezes nós nos perguntamos, não sei se acontece com vocês, essa indagação, será que eu estou aproveitando devidamente a minha oportunidade reencarnatória? Há uma passagem muito interessante no livro Voltei, que narra a experiência de Frederico Figner, que foi um grande trabalhador da doutrina espírita. Ele ajudou a oficina do livro lá na Federação Espírita Brasileira, era um senhor de recursos. Antes de voltar ao mundo espiritual, ele quis deixar um legado para beneficiar as obras assistenciais de Chico Xavier, legado que Francisco Cândido Xavier não quis receber, repassou imediatamente para as filhas de Frederico Figner, para que ela desse o destino que achasse por bem dar. Frederico Figner também era um esclarecedor de reuniões mediúnicas, portanto, era um espírito atuante. Só que, no início da obra, o livro Voltei, ele diz, Frederico, agora é você com você. Ele percebia que seu corpo físico não lhe dava a oportunidade de ele responder melhormente, com vitalidade, os dias que lhe restava a viver, e ele perguntava, e agora? Agora, ele próprio respondia, é você com você. Então, Frederico Figner retrata o que eu penso em relação ao que poderá acontecer com cada um de nós. Recebemos tantos acervos doutrinários, temos uma possibilidade tão grande de não apenas sermos informados pelas obras espíritas, mas e principalmente pelas comunicações, e passamos a recear
se estamos verdadeiramente aproveitando a nossa oportunidade reencarnatória, diferentemente de nossos irmãos de outras religiões. No próprio livro que eu já citei no início, Obreiros da Vida Eterna, há um caso de um católico, um devotado católico, chamado Cavalcante. E Cavalcante estava prestes a voltar para o mundo espiritual, só que Cavalcante demorava a morrer. Estava hospitalizado, ele tinha amizade com padres, era uma pessoa que se dedicava de uma forma ativa à sua prática religiosa. Toda a organização física de Cavalcante estava prestes, verdadeiramente, muito próximo ao desenlace acontecer. Só que a força de vontade que ele tinha, ele albergava dentro de si um sentimento de culpa muito grande, ele tinha vontade de retornar para conversar com a esposa. A esposa chegasse até ele, ele não sabia que a esposa já tinha morrido. E Cavalcante, a grande dúvida que pairava no espírito de Cavalcante era o seguinte: para onde é que eu vou? E ele perguntava ao padre: padre, qual será o local que me está destinado? E a preocupação dele era se ele não ia para o inferno. Então, existem muitas almas que estão aqui na Terra. A alma é um espírito encarnado, somos almas, né? E aqui estamos na Terra, e ficamos com essa dúvida que nos visita muitas vezes, para onde nós iremos. Então, esse é uma causa porque as pessoas temem muito a morte. Agora, vamos entrar na mensagem propriamente que foi proposta para que nós pudéssemos analisar. A mensagem perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Essa mensagem foi inserida no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma mensagem do Espírito Sanzon. Quem foi Sanzon? Sanzon foi um amigo de Allan Kardec. Ele, inclusive, fizeram um pacto com Allan Kardec. Um dos dois que morresse primeiro, o outro viria para dar detalhes da sua vida lá no mundo espiritual. E é interessante, isso está registrado também no livro Seu Inferno, e o Espírito Sanzon, ele foi evocado antes de ser sepultado, e ele deu uma mensagem, inclusive passando orientações para suas filhas. E o Espírito Sanzon, o que é que ele diz a respeito de perdas das pessoas amadas, mortes prematuras? Ele diz, e é algo muito real que a gente vê costumeiramente esse acontecer: quando a morte ceifa um dos vossos familiares, os mais moços, no lugar dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo. Deus não é justo porque sacrifica um que está forte em detrimento a um que já está no seu fim de vida. Deixa aqueles que já viveram longos anos, cheios muitas vezes de decepção, e leva um que está mais forte. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não mais são. Percebam como isso é real. Todas as vezes em que nós observamos a partida de uma pessoa que ainda tem muita vitalidade, muito vigor físico, esse pensamento passa na mente de muitas pessoas que não conhecem a grandeza e os ensinamentos da doutrina espírita. Por que é que vai aquele? Aquele que tem tanta coisa para viver, aquele que é forte e é poupado, um que já viveu muito, tem uma vida cheia de decepções e que não é mais útil. Percebamos, essa frase, esse adjetivo é tão forte, né? Deixa aquele que não é mais útil. Quer dizer, a gente verdadeiramente, através da leitura dessa informação, a gente percebe que quando estamos chegando temos vivido mais anos do que as outras pessoas que nos cercam, geralmente é esse tipo de sentimento que as pessoas têm em relação ao idoso, não serem mais úteis. Bom, aí o Espírito Sanzon diz: elevai-vos acima da terra, deveis elevar-vos acima da terra, para compreender que o bem está onde vedes o mal. Então, nesse mesmo capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o espírito Delfina de Girardini, ela analisa a questão da desgraça real, ela diz que para que a gente veja e deduza que um fato é ruim, devemos observar as consequências daquele fato e não o fato em si. Então, ao olharmos a morte de um jovem, muitas vezes pensamos: puxa, um grande mal. Aquela criatura poderia dar muita coisa, aquela criatura
e uma vida prende esperanças. Quantas coisas aquela criatura poderia realizar. E o Espírito Santo anda analisando essa realidade, ou essa fala dessas pessoas que assim dizem, ele diz que, verdadeiramente, quem garante que aquela vida, uma vida de um jovem que se vai, quem garante que verdadeiramente seria aquela vida uma vida promissora, uma vida feliz do ponto de vista espiritual? Aí ele analisa de forma muito bem. Preferível a morte de um jovem, por exemplo, que tenha 20 anos, do que uma vida de grandes decepções que aquele espírito pode, aquele filho pode trazer aos pais, muitas vezes mutilando o coração das mães e embranquecendo de forma prematura a cabeleira dos seus pais, do seu pai. Então, esse é muito relativo. Quem pode verdadeiramente dizer se não foi melhor para aquele espírito o retorno ao mundo espiritual, em aqui ficando, e muitas vezes sendo vítima de muitas seduções que acarretariam para aquele espírito muitas perdas? Talvez não, com certeza. Nós não podemos aquilatar, igualar a justiça nossa, muito falha, com a justiça de Deus. O Espírito Santo diz: podeis supor que Deus age com caprichos? Poderemos pensar isso? Porque muitas vezes a pessoa diz, numa cidade tão grande, onde existem tantas pessoas que poderiam ser levadas, por que levar um filho meu? Por que levar alguém que ainda poderia, a sua vida por aqui na Terra, continuando, trazer tantas possibilidades, tantas esperanças? É uma horrenda desgraça, muitas vezes, os próprios pais dizem, ver cortada uma vida, prende esperanças. O Espírito Santo diz, que esperança? De que esperança falais? Das da terra, que o liberto há podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sabeis qual seria a sorte desta vida e vós achais que seja uma vida cheia de esperanças? É uma dúvida que o Espírito Santo nos passa, né? Preferis as glórias da vida efêmera às glórias da vida futura? Em vez de vos queixardes, diz o Espírito Santo, regozijai-vos. Apraz a Deus tirar deste vale de miséria um dos seus filhos. E é egoísmo se queixar, se revoltar. Essa dor, conclui o Espírito Santo, se concebe aquele que não conhece as belezas da doutrina dos Espíritos. Pensamento muito lúcido, trazendo para cada um de nós que diante dessas mortes, dessas pessoas queridas, ou das mortes prematuras, muitas vezes, apesar de espíritas, as dúvidas são até alimentadas por cada um de nós. Nós aconselharíamos um livro, complementando o trabalho da noite, chamado Na Maior das Perdas, a Divina Consolação. Esse livro foi escrito por Regis de Moraes, um escritor espírita. E Regis de Moraes traz-nos pontuações muito interessantes a respeito da morte das pessoas amadas. Ele diz, diante de uma dor sem remédio, as palavras são inúteis. Muito bem. Agora, como nos comportar diante dessas dores inevitáveis? Aí ele diz, Regis de Moraes, diante de uma dor sem remédio, as palavras são inúteis. Eu me lembro, não sei se vocês se lembram, é provável que vocês possam também se lembrar, de uma situação que foi vivenciada lá, com Nivaldo Pereira Franco, lá em Salvador, na Bahia. Nivaldo foi procurado por uma mãe, ela estava muito aflita. Ela havia perdido um filho que havia sido assassinado por um amigo. E as pessoas que a atenderam acharam por bem levá-la até Nivaldo Franco, para que ele pudesse consolá-la. E Nivaldo, sintonizado com esse pensamento de Regis de Moraes, ele olhou para a mulher, viu a quantidade de sofrimento que dominava o seu espírito, e ele teve um pensamento que era impossível dizer qualquer coisa ali, porque a dor era tamanha que ele pensava dizer frases feitas
palavras repetidas, ele preferiu não falar, ele abraçou a mulher. É quando Joana diz para ele, parabenize-a. Divaldo achou aquilo tão paradoxal. Como diante de uma dor tal, ele ia parabenizar a mulher? Questionou mentalmente Joana. Joana, mais uma vez, repete para ele, parabenize. E a terceira vez, a mesma interrogação mental foi feita e a resposta foi a mesma. É quando Divaldo pergunta, como parabenizar uma mãe que perde um filho através de um assassinato? Ele diz, Joana responde para Divaldo, é melhor ser a mãe daquela pessoa, desse filho que morreu, a ser a mãe daquele que matou o seu filho. E aí nós ficamos a analisar realmente a dor de uma mãe que assassina um amigo. É uma dor terrível, pelo sentimento de culpa que muitas vezes aquela mãe passa a albergar dentro de si. Terei contribuído para meu filho fazer o que fez? E muitas vezes a gente observa pessoas que por conta do sentimento de culpa não se auto-perdoam. Então, diante de um momento como esse, diz Regis Moraes, onde o espírito, ele é todo, muitas vezes, movido por um sentimento de revolta, de queixa, de não entendimento, ele diz, aproxime-se dessa pessoa que está vivendo um momento tal. Ele diz que é muito comum com essas pessoas, elas serem visitadas por aquele pensamento. Onde estava Deus? Onde estava Deus que permitiu que muitas vezes essas mortes pudessem acontecer? Aí, Regis de Moraes diz, estava junto daquele que morreu, estava junto de você, ou está junto de você que está passando por essa situação, está junto de toda a família. Muitas vezes a gente pode entender também que há outras explicações para o fato dessas mortes prematuras. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, na questão 258, Allan Kardec, lá na questão 258, ele pergunta, quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, os espíritos responderam a Allan Kardec. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, há questionamentos que nós fazemos, porque Deus permite. O espírito conhecedor do seu passado, porque quando a gente nasce, a gente traz um passado, quando a gente morre, a gente tem um futuro. Então, conhecendo o seu passado espiritual, é o próprio espírito que pede e roga determinados tipos de provas pelos quais, ou expiações pelos quais ele vai passar. O grande plano de Deus, na realidade, que a gente tem que sempre lembrar, é o processo de evolução da humanidade. Há uma outra coisa também necessária que lembremos, é que você que faz parte de uma família, cuja família foi visitada por uma morte de um ente querido de uma forma prematura, nós não estamos numa família sem que tenhamos vínculos com todos aqueles espíritos que compõem a nossa família, porque nossos caminhos estão cruzados, do ponto de vista espiritual. Então, aquele que passa por essa provação, muitas vezes uma escolha, é um gênero de prova, e aqueles espíritos que são os parentes que estão a sofrer, estão passando por esse determinado tipo de provação, porque os destinos de cada familiar são destinos cruzados. Algo muito importante que a gente também tem que trazer aqui para análise, é que muitas vezes a gente, não obstante conhecermos reencarnação, a gente não traz o conhecimento da reencarnação para o nosso dia a dia. Nós temos a ideia reencarnacionista, mas muitas vezes, não sei se vocês concordam comigo, nós não temos uma consciência reencarnatória, uma consciência de que reencarnação não é teoria. Então, o que pode, o que nos leva a concluir desse momento de reflexão agora, é que nós conhecemos a vida de um filho nosso, ou de um parente querido que vai de forma mais rápida do que nós imaginávamos ou desejávamos que ele fosse, é que nós conhecemos a história de vida daquele familiar querido, daquela pessoa amada, daquele filho, daquela filha,
nós conhecemos a história a partir do nascimento até a desencarnação. Na realidade, nós conhecemos capítulos que fizeram ou compuseram os anos, isso é muito interessante para a gente reter, que vão desde o nascimento até o momento do desencarne. A gente sabe quem é aquele espírito, a gente tem ideia da necessidade que aquele espírito precisa passar para o seu próprio crescimento espiritual, para o seu burilamento. Então, é algo que a gente deve sempre lembrar, que nos falta possibilidades, inclusive de dizer, ou de levantar a hipótese, está sendo justa essa partida? Por quê? Porque nós não conhecemos, na realidade, aquilo que aconteceu antes daquele espírito reencarnar. Chegado o tempo das lágrimas, aí diz Regis de Moraes com muita propriedade, abramos-nos, podemos nos abrir ao momento das lágrimas. Agora, muito importante, ele diz, é necessário que nos abramos para uma divina consolação. E para isso, diz ele, a gente deva se lembrar sempre que existe um plano divino para a vida de cada um de nós. Esse plano divino é o nosso burilamento. Essa ferida que abriu-se na nossa alma, muitas vezes nos faz prisioneiros de nós mesmos. A gente busca, muitas vezes, não mais querer se relacionar. A gente se desinteressa dos nossos afazeres e nos retraímos na solidariedade. É algo que a gente deva pensar com muito carinho. A gente pode, a partir desse momento, a gente pode modificar a nossa trajetória de vida, porque cada um de nós, independente do ente amado que antecipou a sua volta ao mundo espiritual, nós temos também o nosso projeto divino. E localizando ou fazendo girar a nossa vida depois da morte desse ente querido, apenas nessa partida, a gente vai deixar de realizar o nosso projeto reencarnatório. A gente vai, muitas vezes, desperdiçar a oportunidade de ajudar a crescer outros filhos que convivem conosco, que também dependem de cada um de nós. Então, Regis de Moraes faz um alerta muito interessante. Em primeiro lugar, ele diz, é necessário que a alma sofrida, que chora a perda de um ente amado, ou de alguém que prematuramente voltou ao mundo espiritual, e se entregue à prece. Em segundo lugar, ele diz assim, muito cuidado com o intimismo, ou seja, ou nos voltarmos apenas para a nossa dor. Há um exemplo significativo, narrado também nesse livro, Na Maior das Penas, a Divina Consolação, onde o autor, Regis de Moraes, ele conta a história da mãe de Cazuza, aquele conhecido cantor da música popular brasileira. Então, Cazuza volta para o mundo espiritual, e a mãe de Cazuza, ao invés de fechar-se na dor, o que é que ela fez? Ela abriu uma fundação, com o nome dele, a Fundação Cazuza, e ao invés de ficar sempre a se lembrar o retorno do seu filho ao mundo espiritual, ela buscou realizar ações em benefício do próximo. Certa feita, entrevistada a respeito da sua dor, ela diz, nunca deixou de doer. Nunca deixou de doer. No entanto, a partir do momento em que eu resolvi pensar nas dores de outras pessoas e de outras mães, eu encontrei um suporte para a minha dor. Eu percebi encontrar em mim própria possibilidades de continuar a viver. Então, entregar-se à prece. Evitar o intimismo, ou seja, voltar-se apenas para a sua dor, sem pensar que perto de cada um de nós, pessoas estão sofrendo, muitas vezes, sofrimentos bem maiores que os nossos. Sempre que possível, dedicar-se à leitura edificante. É uma prática muito importante na vida de cada um de nós. Ler e ler coisas que possam edificar os nossos espíritos. A literatura espírita é muito rica. E nesse item da perda dos entes queridos, quantas obras grandiosas a gente pode ler a respeito e nos prepararmos para vivermos melhor essa questão. Também é muito importante, segundo Regis de Moraes, que nós nos entreguemos à meditação e à visualização. Visualizar coisas boas, pensar em coisas boas, meditar sobre coisas boas.
Aí ele disse, ele sugere que isso é muito importante na vida de quem está a sofrer, não apenas as perdas dos seus entes amados, mas as perdas de um modo geral. Isso faz com que a gente desperte esse lado luz, cada um de nós tem, né? Porque, na realidade, Jesus disse, vós sois luz, vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Para que essa luz que existe em cada um de nós possa brilhar, é necessário que nós não abafemos o lado sombrio, mas que abramos espaço para que a luz que existe em nós, ela possa brilhar, ela possa acontecer. É muito importante também que a gente busque encontrar motivos, que a gente busque encontrar algo para que a gente possa fazer a nossa vida, encontrar um novo rumo, para que a gente tenha forças para viver. Nas grandes provações, o que é que acontece muito com cada um de nós? Nós perdemos muitas energias. Muitas energias. E muitas vezes nós abrimos uma brecha muito grande para que o processo de obsessão se dê. Transformamos-nos, isso é uma realidade muito posta na nossa literatura e nos nossos trabalhos da doutrina espírita. Muitas vezes os pais, as mães, os irmãos, que não aceitam a partida dos seus entes queridos, se transformam em verdadeiros obsessores daqueles entes que se foram. E é impossível que eles possam crescer no mundo espiritual, nós buscando atraí-los através da nossa queixa, da nossa revolta e da nossa lamentação. Há num livro, Encontros e Desencontros, de Richard Simonetti, uma narrativa muito interessante de uma mulher casada, mãe de 3 filhos, casada com um abnegado, um dedicado trabalhador da doutrina espírita, numa cidade interior que eles viviam. Em um determinado dia, Joel é o nome dele, ele disse para sua esposa Sara, Sara, eu percebo que eu tenho muito poucos anos de vida aqui. E ela disse, puxa, Joel, você, com essa mentalização, você pode atrair coisas ruins, se você é uma pessoa tão boa. É preciso mentalizar que você ainda vai viver muitos anos, você tem apenas 39 anos, você é uma pessoa boa, faz um trabalho lindo aqui nessa cidade. Poucas pessoas são tão dedicadas à divulgação da doutrina espírita como você. Deixe de pensar nisso. Ele disse, não. Aquilo que dizíamos lá no começo da nossa fala. As pessoas não gostam de dialogar sobre morte. Então, ele disse, não, Sara, é bom que você se prepare. Eu já providenciei todas as possibilidades financeiras para quando eu voltar ao mundo espiritual, nada falte a você e aos 3 filhos. Vou deixar um bom fundo de pensão, vou deixar um seguro, e vocês ficarão assistidos. Ela disse, olha, Joel, deixemos isso de lado. Você ainda tem muito para viver. E ele falava assim, porque além dessa premonição que ele tivera, que ele voltaria em breve para o mundo espiritual, os exames que ele fizera tinha dado uma alta muito grande de pressão. Então, ele achava a possibilidade do retorno ao mundo espiritual através de um processo que estivesse ligado a esse problema, a um problema de coração. O tempo passa, não muito tempo daquele diálogo, e eis que Joel volta ao mundo espiritual por conta não da pressão, não por um problema de coração, e sim, ele morreu acidentado, um acidente de trânsito. Joel volta para o mundo espiritual. Diferentemente da conduta ideal para uma mulher espírita, trabalhadora também, tão dedicada como o esposo, era que ela aceitasse aquela morte. No entanto, a Sara, dentro de si, alimentava aquele sentimento que nós falávamos também no início. Não é justo. Não é justo que Joel tenha voltado ao mundo espiritual assim. Onde estaria a misericórdia de Deus? Ela dizia na sua argumentação mental, e também ela falara isso para os espíritos, ela participava de reuniões de desobsessão, e ela, em um determinado momento, falou para o espírito dirigente da reunião. Como pode? A gente aprende dentro da doutrina espírita que o bem que a gente realiza, muitas vezes neutraliza o mal que pode vir a nos acontecer. Deus não foi justo. E o espírito, em resposta, disse,
seus argumentos são ponderáveis, ou seja, tem um peso seus argumentos, mas esses são argumentos equivocados. Verdadeiramente, Joel, entendo e visto o seu passado espiritual, e aí a gente retorna àquela fala, quando a gente nasce, a gente traz um passado, tendo em vista o passado espiritual de Joel, o que é que aconteceria com ele? Ele teria um problema cerebral, e ele viveria uma vida vegetativa por 10 anos. E Joel ter voltado ao mundo espiritual através de um acidente, não foi apenas um ato de justiça, foi um ato de misericórdia, não apenas para ele, mas também para você. Ato de misericórdia, por quê? Joel passaria 10 anos vivendo uma vida vegetativa. Seria para o seu espírito algo muito desagradável. 10 anos sem poder se manifestar, 10 anos sem poder trabalhar. E para você que viria, teria uma responsabilidade acrescentada de cuidar de Joel e cuidar dos 3 filhos. Então, a partir dali, Sara se deu conta, porque foi muito forte a informação que o Espírito lhe passou. E todos os males que nós realizamos, todos os nossos equívocos, eles são alcançados pela justiça divina. Mas também todas as nossas dores, elas recebem a ajuda da misericórdia do Pai. Em tudo há um planejamento, a não ser naquelas mortes precipitadas por um suicídio, quando a morte visita uma determinada família, levando alguém, e a gente imagina que seja através de uma morte prematura, ou seja, através de uma morte fora de tempo, existe um desígnio superior, existe uma finalidade, é porque Deus observa que para aquele espírito é melhor o seu retorno ao mundo espiritual, muitas vezes, do que esse espírito em continuando na Terra, passando muitas vezes por desafios que ele próprio não teria condições e forças de superar. Possamos verdadeiramente trazer a teoria espírita para as nossas vidas, nesses momentos tão difíceis, em que muitas mortes físicas estão a acontecer, em que muitos espíritas, inclusive, estão com medo de morrer, porque isso é uma realidade muito grande, em que há um medo generalizado em relação a essa questão, e possamos entender que iremos, quando for previsto que chegue, ou que seja chegado esse momento de irmos. Quando a gente não se precipita, quando a gente sabe cuidar do corpo e do espírito, o retorno se dará de acordo com aquele planejamento anteriormente realizado. E diante também dessa passagem, que muitas vezes não é entendida, apesar de tudo que a gente já sabe, vamos finalizar o nosso trabalho da noite, nos lembrando de Maria, a nossa Mãe Santíssima. Quando Jesus foi preso, e João chega junto de Maria e diz, olha, o mestre foi preso. O mestre foi preso. E Maria, ao invés de se revoltar, Maria entregou sua oração. Daqui a pouco, João volta e traz novas notícias. E Maria saiu acompanhando, momento a momento, até a hora que ela disse a João, eu gostaria de ir com você e verificar tudo o que está acontecendo. E Maria participou de toda aquela trajetória e culminaria com a morte de Jesus na cruz. Naquele momento daquela pergunta que Pilatos fez, se deveria soltar Jesus ou Barrabás, Maria albergou no seu sentimento de mãe aquela certeza. Não tem dúvida, Jesus será libertado. Jesus era bom. Jesus fizera só o bem, curara, elevava com alegria o sentimento das pessoas. Não tinha dúvida, pensava ela. Jesus era culpado. Mas qual não foi a surpresa de Maria, observando que todos os passos, aqueles passos, o levaram à crucificação. É quando lá no monte, quando ela se dá conta no Getsemane, quando ela se dá conta que Jesus verdadeiramente estava indo para o fim da sua vida física, ela pergunta mentalmente, Jesus capta o seu pedido, e ela ali a se indagar, por quê? Porque quando ela é visitada por uma intuição, ou por uma informação
que lhe trouxe um alívio grande para o seu coração. Verdadeiramente, ela era a mãe de Jesus. Mas antes dela ser a mãe do Mestre, ele era filho de Deus. O seu coração de mãe poderia chorar, mas com certeza, lá no mundo espiritual, Deus, o nosso Pai, estava feliz porque aquele espírito fora fiel à sua missão. Então, diante da dor que se nos visite, nos acicatando com as dúvidas pelas perdas dos nossos entes queridos, pensemos, se forem os nossos filhos que se foram, antes de serem eles os nossos filhos, eles são filhos do Pai que está nos céus, e, como sendo o Pai que está no céu, sabendo tudo, sabendo das nossas necessidades espirituais, o chamou, porque era necessário, era preciso que ele assim fosse, atender aquele convite ou aquela convocação de partida para o mundo espiritual. Possamos, queridos irmãos, agradecidos a Deus a oportunidade do estudo e da análise da noite, pensar melhor a respeito desse tema, e como disseram no início, não apenas um tema doutrinário, é um fato, é uma realidade na vida de cada um de nós, que aqui na Terra estamos, neste momento, a viver. Muita paz para todos. Obrigado, Mercedes. Que belíssima explanação. Que serve para nossas reflexões, né? Análises, essas narrativas que você falou aí, da mãe de Cazuza, de Joel, do livro do nosso irmão Regis, do Obreiros, tudo isso, né, ilustrou essa palestra sua, para que nós pudéssemos, né, possamos, a partir de agora, trabalharmos mais esse assunto. Te agradecemos, em nome da direção do Instituto Espírita Semeador da Fé, na comemoração dos 70 anos da nossa instituição, né? Lembrando aos nossos amigos que ainda teremos mais, na próxima semana, na outra teremos dia 9, 16, o Alexandre Júnior, dia 23, Luiz Lira, e encerrando nosso amigo Carlos Pereira, tá certo? Então, muito grato, mais uma vez, obrigado a todos, e vou pedir a nossa irmã Aurora para fazer a nossa prece final. A Aurora está aí, pelo menos vê seu nome aqui. Se não, nossa irmã Cláudia Cândida, faça a nossa prece de encerramento, querida. Ela voltou, não voltou? Eita, a tecnologia não está ajudando muito hoje, não. Vamos pedir, então, ao nosso amigo Rogério. Vamos elevar nosso pensamento, desejando e pedindo, e rogando ao nosso irmão maior, Jesus, que nos oriente na vida, nos liberte, Senhor, das amarguras, nos dando força para superarmos nossas dificuldades, nossos desafios, e que a gente possa aprender sempre diante dessas dificuldades. Dai-nos, Senhor, ilumina o nosso espaço, nosso caminho, e atenua, Senhor, o sofrimento desses irmãos que se encontram atualmente nessa pandemia. Que Deus nos ilumine a todos, hoje, agora e sempre. Devolvemos a palavra ao nosso irmão, que dirige os trabalhos da noite de hoje. E assim, meus queridos, te rogamos, te pedimos que nos proteja, nos abençoe, nos ilumine. E aonde estivermos, e com quem estivermos, que nos conceda a sua paz. Que assim seja. Sim. Boa noite a todos, muito obrigado. Mais uma vez para a nossa amiga Mercedes. Obrigado, Mercedes. Boa noite. Boa noite. Até lá.
Boa noite. Boa noite. Obrigada. Bom, vou ver esse livro tudinho de novo.